Olá, pessoal. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os princípios das pedagogias participativas. Esse vídeo é especialmente direcionado aos docentes novos que acabaram de chegar e que principalmente nunca trabalharam com essa etapa da educação básica. Então, a gente resolveu fazer esse vídeo para sintetizar um pouco quais são as concepções, os princípios que regem a ideia de uma proposta pedagógica baseada no termo pedagogias participativas. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? E a gente vai começar falando uma coisa que a gente sempre repete nas formações, nos encontros, que são as concepções, né? Então a gente precisa estudar, pesquisar, debater, discutir, refletir sobre as nossas concepções de educação, de aprendizagem, de ensino, de criança, de infância, do brincar, sobre o desenvolvimento infantil, nossas concepções sobre o que é ser professor, professora, nossas concepções sobre as famílias, nossas concepções sobre o planejamento, nossas concepções sobre o que é a instituição escolar, educativa, qual sua função social. Então, tudo isso precisa rever, né? A gente está se baseando sempre em muitas pesquisas e muitas descobertas que já vêm aí permeando o campo da educação por muitos anos, décadas, né? Então não é nada novo, né? O fundamento da pedagogia participativa é uma junção de várias teorias da psicologia, da sociologia, da antropologia, das ciências da educação, que, baseado em todas essas descobertas, propõe um novo jeito de se fazer educação nas instituições educativas, institucionais. Esse nome é um nome que vocês vão encontrar em vários lugares, mas vão encontrar também em outros nomes, né? A gente tem aqui no Brasil as pedagogias das infâncias, que vão muito nessa direção de uma pedagogia baseada na escuta, nas interações, baseada nas diferenças, né? Então, é disso que a gente está falando, é disso que a gente está partindo. Né? A ideia de pedagogias participativas é uma junção, né, do que a gente já vem discutindo sobre gestão democrática, por exemplo. Não se faz educação democrática de qualidade se não for no diálogo e na parceria entre as crianças, as famílias e os educadores e os profissionais que trabalham naquela instituição. Docentes e não docentes também, né? Então é a ideia de que todo mundo participa daquele processo educativo. Então, os três pilares para a gente entender a pedagogia participativa é pensar nas concepções, no planejamento e na documentação pedagógica. Então, são essas direções que a gente está tomando aqui enquanto secretaria, fazendo formação, fazendo evento, fazendo encontro, preparando material de apoio para vocês. Antes de tudo, eu vou dizer que tudo está disponível no site Conexão Educa, tem lá o link Educação Infantil, então vocês vão encontrar todo o material que a gente tem produzido nos últimos anos, as formações que já aconteceram, que estão no YouTube da Secretaria de Educação, o material de apoio, boletim, divulgando as experiências, então tudo vocês encontram lá. Tá? Então, as concepções que a gente já falou, concepção que na educação infantil, segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, os eixos da proposta são as interações e brincadeiras, e o cuidar e educar são indissociáveis, né? Então, qualquer docente que esteja na educação infantil, seja ele especialista de inglês, de arte, educação física, ele tem que entender que a base da proposta pedagógica da educação infantil, definida na legislação nacional, tanto as diretrizes quanto a base, é que educar e cuidar são indissociáveis e que as interações e brincadeiras são os eixos estruturantes da proposta pedagógica. A base avançou e trouxe para a gente os direitos de aprendizagem, né, de explorar, conhecer, participar, se expressar, conhecer, se conviver. E trouxe também a ideia dos campos de experiência, né? A gente tem aí os campos de experiências que são para nos direcionar a pensar propostas de experiências que englobem o sujeito de uma forma mais integral, o sujeito completo. Então, a gente não tem aula de campo de experiência, né? A gente não tem aula na educação infantil. A
A gente tem propostas de experiências, de investigações, de interações e de brincadeiras que são planejadas, negociadas, com as famílias, com todos os profissionais e principalmente com os bebês e com as crianças. Nessa mudança de concepções, nessa reflexão sobre quais concepções que eu carrego, né, enquanto educador, enquanto educadora, na educação infantil no Brasil, a gente tem revisto alguns conceitos, né? Então, se vocês forem procurar e ler aí pesquisas na área da educação infantil, a gente não trabalha com a ideia de aluno que assiste aula porque não tem aula, então a gente trabalha sempre com a ideia de bebê e criança, a gente trabalha com a ideia de sala de aula, já que não tem aula, é sala de referência, né? O conteúdo, a gente trabalha com conteúdo porque nem a legislação trabalha com a ideia de experiências, a gente não avalia a criança, não dá nota à criança, a gente não está preocupado em medir e nem comparar o desenvolvimento e a aprendizagem dessa criança, mas a gente faz uma avaliação do contexto, uma avaliação negociada, uma avaliação das propostas, uma avaliação do currículo, né? A gente não trabalha com a ideia de ensino, mas de relações educativas, e a gente tem aí uma questão de rotina institucional, mas o que a criança vivencia naquele espaço e o bebê é uma jornada, né, naquele dia que ele está na creche, naquele dia que ele está na EMEI. Então, essas são algumas concepções que a gente tem revisto, que a gente tem refletido, que a gente tem ressignificado. Né? As palavras carregam significado e carregam uma história e carregam um peso. Né? Então, a gente, para fazer algo novo, a gente também tem que encontrar palavras e conceitos novos. Então, por isso que até a palavra atividade a gente tem evitado, porque a palavra atividade, ela carrega uma história de uma proposta pensada pelo adulto, com começo, meio e fim, e que a gente não vê a participação da criança nessa sequência, né? Então, a gente não trabalha com a ideia de sequência, né? E nem na ideia de atividade. Então, são experiências, são vivências, são investigações que as crianças experimentam e participam naquele espaço. A questão do planejamento, né? A gente tem estudado muito, pesquisado muito, e a gente gostou de uma proposta feita no livro da Marília Dourado, que ela traz as dimensões da proposta pedagógica em estações, cotidiano e investigações. Então, é desse jeito que a gente anda pensando a nossa estrutura também enquanto rede, né? Então, quais as estações que a gente pode criar na sala, né? Como que a gente pode propor materiais, objetos diversos, como que as crianças podem explorar essas estações, lembrando que o espaço é um terceiro educador, né? Como alguns autores trazem, as crianças devem ter liberdade, autonomia e um espaço estimulante, desafiador, para que ela explore, para que ela brinque, para que ela interaja, independente do comando e da ação do adulto, né? Então, o espaço por si só já tem que ser um espaço educativo e desafiador para as crianças. Então, nosso planejamento tem essa dimensão de pensar o dia na creche, na EMEI, dividindo em estações, cotidiano e investigações. Né? A educação infantil ela tem avançado muito com essas propostas, no sentido de que não o brincar e o interagir com a criança é de um processo tão complexo que envolve muito mais conhecimento científico do que alguns imaginam. Então, por isso que a gente tem que estimular, sofisticar, incentivar e apoiar as investigações das crianças. O nosso planejamento também é baseado nesse planejamento das estações, quais materiais que eu levo, onde deixo, organizo esteticamente para as crianças, pensar se aquele ambiente está proporcionando experiências diversas com o corpo, com as expressões artísticas, com os movimentos, com a escrita, com a leitura, com a imaginação, com o faz de conta, quais são as experiências proporcionadas nesse espaço, né? E aí, baseado em concepções no planejamento, a gente tem a documentação pedagógica, né? Que é também no Brasil uma novidade, já tem alguns livros, alguns autores, vários vídeos na internet, no YouTube, trazendo sobre documentação pedagógica, que é uma forma de registrar toda essa participação,
toda essa interação, toda essa relação entre cuidar e educar, né? E a centralidade da criança está presente nessa documentação, que existem várias formas, né? Registro de fotos com falas, com reflexão do professor, do educador, baseado sempre nessa relação de escuta, observação e registro. Não é um produto final. Ele faz parte do processo. A gente vai vivendo, vai experimentando, vai interagindo com as crianças e vai registrando, vai mostrando para as crianças, vai incluindo as crianças nesse registro. Elas vão vendo esses registros e vão refazendo as suas experiências, vão narrando as suas experiências. Com isso, elas vão decidindo outros percursos, outros caminhos, no momento que elas veem o registro do que aconteceu, né? Então, a documentação ela tem que estar presente sempre, ela tem que estar exposta, a criança tem que fazer parte disso tudo, a família também tem que fazer parte disso tudo, e ela é uma forma de comunicar a proposta pedagógica da instituição, comunicar os processos educativos que estão acontecendo naquele espaço, né? E socializar e firmar parceria entre as crianças, entre os agentes que estão ali naquele espaço e as famílias, tá? Então, essa é o nosso panorama geral, vamos dizer assim, da nossa proposta pedagógica da rede, né, que a gente chamou de pedagogias participativas, fundamentada em concepções científicas, acadêmicas, pedagógicas, baseada numa ideia de planejamento aberto, flexível, um planejamento do espaço, um planejamento do cotidiano, um planejamento das investigações das crianças e dos professores, baseado na ideia de uma escola que investiga, né? O coordenador investiga o professor investiga a criança e a criança investiga o mundo, baseado nos princípios, nos eixos estruturantes das interações e das brincadeiras. E baseado na ideia da criança, na certeza de que a criança só aprende, né? Só vive intensamente quando ela faz parte de todo o processo, quando ela é protagonista, quando ela participa. E nós adultos temos o tempo inteiro de entender e de rever e de refletir sobre o nosso papel nesse processo. Como que a gente apoia as crianças e os bebês nessa descoberta do mundo, né? Nessa ampliação e desenvolvimento do seu pensamento, do seu pensamento crítico, do seu pensamento reflexivo, dessa experimentação do mundo, né, das cores, das sensações, dos sentidos, dos cheiros, das texturas, como que a gente está ali para proporcionar e para apoiar toda essa interação e descobertas que os bebês e as crianças precisam, né, para a gente proporcionar uma infância feliz, tranquila e ampliar todo o repertório e todo o universo cultural e social dessas crianças. Espero que que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem a ideia das pedagogias participativas e qualquer coisa estamos à disposição. Abraço!